Fala pessoal, excelente sábado a todos, feliz sábado. Estou em casa aqui e nesse dia chuvoso eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho para falar sobre um tema que traz muita dúvida a muitas pessoas. Até que momento é possível comprar um bem de um devedor sem que isso configure fraude à execução? Meus caros, eu vou explicar isso separando em duas partes. Primeiro, em se tratando de dívidas civis, decorrentes de contratos, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda inadimplido, um título de crédito e débitos de natureza fiscal. Débitos inscritos em dívida ativa ou execuções fiscais. Por quê? Porque o regramento é diferente. Em se tratando de débitos civis, inclusive trabalhistas, aplica-se a regra do Código de Processo Civil, artigo 792 e súmula 375 do STJ. Em relação ao artigo 792 e a súmula, o que é que a gente tem que ter em mente? Para configurar a fraude à execução, é necessário que haja, primeiro, a averbação no cartório de registro de imóveis da existência de uma ação de natureza repercussória. O que é uma ação de natureza repercussória? Meus caros, é aquela ação em que se discute o direito de propriedade daquele bem. Ou seja, a gente está discutindo quem é o dono daquele bem. Digamos que haja um inventário e esse inventário foi concluído, houve a partilha dos bens entre os herdeiros, mas posteriormente surge um herdeiro que não participou desse inventário e ingressa com a ação repercussória discutindo a propriedade, dizendo o seguinte: não, aquela partilha foi errada e eu sou o dono desse bem. E pega uma certidão desta ação e averba no cartório de registro de imóveis. Veja bem, quem comprar aquele bem vai entender e vai ter ciência de que existe uma discussão sobre a própria propriedade. Logo, ele assume para si o risco da perda daquele bem. Pronto, esse é o ponto 1, inciso 1 do artigo 792. O inciso 2 fala, quando houver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução. Sabemos que o CPC permite que em qualquer processo de execução, e aqui em qualquer um, seja ele decorrente de um contrato de prestação de serviços, de um contrato de compra e venda, um título de crédito, o que for, o credor ele pode pegar essa certidão dada pela Secretaria da Vara, levar ao cartório de registro de imóveis e fazer ali uma averbação premonitória da existência daquela ação de execução. Da mesma forma, alguém que comprar aquele bem sabendo da existência daquela ação de execução vai trazer para si o ônus, o risco de eventual perda, o risco da evicção. Ok? Ponto 3. Quando houver sido averbado também no cartório de registro de imóveis, ou seja, na matrícula do bem, algum ato de constrição judicial, uma penhora, por exemplo, um arresto, por exemplo. Então, se já há ali a penhora, a averbação da penhora, e alguém compra aquele bem, naturalmente, esta venda futura pode ser considerada fraude à execução. Então, lembrem-se aqui dessas 3 hipóteses, são bem importantes. A minha pergunta é: André, eu ingressei com uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança. Eu posso pegar uma certidão da existência dessa ação e averbar também, fazer uma averbação premonitória na matrícula do bem, para que ele se torne relativamente indisponível? Meu caro, não pode. Não existe essa previsão legal. Nada impede, porém, que você requeira, nessa ação de cobrança, nessa ação de conhecimento, uma tutela provisória cautelar, desde que você comprove que o devedor ele está dilapidando o seu patrimônio. E aí, se o juiz, através do seu poder geral de cautela, lhe conferir esse direito, aí sim, você vai pegar essa decisão, vai pegar essa certidão e vai averbar lá na matrícula do bem. Nesse caso, quem comprar também pode incorrer em fraude à execução, ok? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre dívidas tributárias, para não deixar esse vídeo tão grande. Mas se esse vídeo fez algum sentido para você, se você gostou,
Curta, salve, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.